Bom dia, você que está conosco mais uma semana no nosso Boa Semana Central. Espero que você tenha aproveitado as nossas mensagens, os cultos, o louvor deste domingo, que eu tenho certeza foi uma bênção para a sua vida. E assim nós podemos crescer cada dia mais espiritualmente e também como igreja sermos edificados e abençoados até o dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Meio de feriado, talvez você esteja pela cidade descansando, talvez você esteja na praia, viajando por outros lugares. Que bom, né? Um tempo de descanso. Que você possa retornar, se estiver viajando, com segurança, prudência e muita paciência. A mesma paciência de quando você foi, é a paciência que tem que voltar. Fique conosco, nós vamos ouvir uma canção maravilhosa que nossos irmãos Lúcio e Dina, tenho certeza que você vai amar essa canção, vai cantar junto com eles e assim adorar o Senhor Jesus Cristo. Já voltamos com a nossa mensagem desta semana. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeste para ti, filho meu? Minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu? Minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei.
nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Te abençoarei. Quero ler com você nesta semana, para que nós possamos crescer um pouquinho na fé e na palavra de Deus, lá no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 5. A palavra de Deus, ela fala assim: que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que você tem, porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca, jamais o abandonarei. Que a palavra de Deus fala, um texto tão importante que fala, Deus disse. Não sei como tem sido a sua vida, mas nós crescemos num tempo em que a nossa família influenciou, nosso ambiente cultural influenciou bastante, os lugares onde passamos nos influenciaram. E muitas vezes nós temos em nossa mente a fidelidade humana. É lógico que muitos já ficaram e foram decepcionados pelos seus pais, mães, parentes, um chefe que te prometeu algum cargo e não se cumpriu, posições que você almejava e com tanto esforço acabou não acontecendo aquilo que você queria, porque a palavra das pessoas muitas vezes não é levada a séria e muitas pessoas não honram a sua palavra. Isso tudo faz com que a minha mente, a sua mente, tenha um exemplo, né? Ela tenha uma base para raciocinar. E quando você ouve falar nas promessas de Deus, você e eu temos a tendência em comparar essas promessas com a promessa das pessoas. Isso é um erro muito grande. Porque a palavra do Senhor, quando Ele faz uma promessa, Ele é imutável, Ele é fiel à sua própria palavra. Não é fiel a nós, Ele é fiel à sua palavra. E quando nós compreendemos a sua palavra, nós nos tornamos reflexo da sua fidelidade. E Ele disse para nós muitas promessas. Por exemplo, essa que nós lemos, de maneira alguma deixarei você e nunca jamais te abandonarei, é uma promessa. E nós precisamos lançar mão dessa promessa sempre. A Bíblia tem muitas promessas de Deus para que nós possamos viver seguros e em paz. A gente sabe que, por exemplo, o Salmo 91, quando a gente lê, ele tem tantas coisas importantes que são promessas. Por exemplo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Olha, essa é uma promessa. Se você seguir para o verso 3, pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Outra promessa. Muitas pessoas vão crer nesta palavra e para muitas pessoas, conforme a expectativa de Deus e a realidade da pessoa e o contexto da pessoa e da vontade de Deus, ela vai invocar essa promessa e será curada. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você estará seguro, e a sua verdade é proteção e escudo.
Outra promessa de segurança de Deus para nossas vidas. O Senhor tem tantas coisas boas que nós devemos conhecer que muitas vezes nós não nos damos conta. Promessas de sossego durante o sono, como diz aqui. Promessa de segurança em relação às finanças, porque Ele vai honrar a nossa fé e nosso trabalho quando crermos e se crermos. Tem promessas em relação à nossa saúde. Tem promessa a respeito dos meus inimigos, seus inimigos, por exemplo, aqui no versículo 7 do Salmo 91. Caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita e você não será atingido. Olha, quem crê, crê. Ah, mas o mundo inteiro vai estar na mesma situação. O mundo inteiro é o mundo inteiro. Mas aquele que crê é a pessoa única. E como eu disse domingo retrasado, eu quero ser a pessoa única. Como a viúva de Sarepta, como Naamã, o ex-leproso. Todos precisavam e todos queriam, mas eles creram nas palavras. Então nós precisamos a cada dia conhecer mais da palavra de Deus. Deus não pode usar a mim, a você e a nossa fé se nós não conhecemos as suas promessas nem a sua palavra. Eu comentava com as pessoas aqui da igreja, aqui na quarta-feira com as mulheres, que eu me lembro de algumas das nossas irmãs que declaravam, os poemas, textos preciosos da história do passado, e tem uma facilidade grande de memorizar. E a gente memoriza muitas coisas, memorizamos tudo que faz parte da nossa vida, mas nós conhecemos a realidade de Deus, da sua palavra, as suas promessas, do que Ele tem para mim, do que Ele tem para você. É um convite do nosso Pai para que conheçamos a sua palavra e sua vontade. Cada promessa que nós temos dele é para que nós possamos estar seguros. E é muito bom quando conhecemos o que Deus quer para nós e aquilo que está na sua palavra. Eu gosto do devocional que eu li há pouco tempo, do Spurgeon, e ele fala exatamente das suas promessas e suas palavras. Olha que coisa preciosa que ele começa aqui conosco, e ele fala assim, por exemplo, ele cita Hebreus que nós lemos, lá em Hebreus que nós lemos, ele fala, tenho dito, ou ele tem dito, lá no verso 5, ou seja, o Senhor falou, é o nosso refúgio diário, a sua palavra. Então Spurgeon fala assim, isto nos ensina o extremo valor de buscar conhecimento nas Escrituras, ou a Bíblia, Talvez haja uma promessa na palavra que se encaixa exatamente no seu caso, mas você nem a conheça e, portanto, perde o seu consolo. Já pensou? Às vezes você está sendo perseguido pelos seus inimigos. Quem são os nossos inimigos? São os nossos opositores. São aqueles os que discordam da gente não são inimigos, mas os inimigos são aqueles que são oposição declarada. Aí você, na sua angústia, desconhece que o nosso Deus, Ele é um Deus que combate a nossa luta. E quando você lê um texto daquele, você é consolado, você é abençoado. Às vezes você está angustiado por alguma situação, e na sua oração, você se lembra do Salmo 46. Deus é nosso refúgio e fortaleza, o socorro presente na angústia. Olha só que consolo. Mas quando você não sabe da palavra de Deus, é o que o Spurgeon disse, você perde a oportunidade de ser consolado pela palavra de Deus. E ele continua assim, você é como um prisioneiro numa masmorra. Pode haver uma chave no molho que destrancaria a porta e o deixaria livre, mas se não procurar por ela, poderá permanecer prisioneiro, embora a liberdade esteja tão perto da sua mão. Que coisa, Às vezes a libertação está perto,
próximo ao passo de conhecimento de uma palavra de Deus. Mas nós não conhecemos, perdemos a oportunidade da libertação. Talvez haja um remédio potente na farmácia das Escrituras e você possa continuar doente, a não ser que examine e a busque para descobrir o que ele tem dito acerca da sua saúde, numa experiência pessoal sua. Não é verdade? Olha, às vezes estamos doentes, mas a Bíblia podia falar com a gente e nos dar uma cura. São casos especiais, casos particulares que Deus age comigo, com você de formas diferentes. São possíveis. E ele continua: você não deveria, além de ler a Bíblia, armazenar ricamente as suas memórias com as promessas de Deus? Você pode relembrar as citações de grandes escritores, pode guardar os versos de poetas renomados. Não deveria então ser um profundo conhecedor das palavras de Deus, de modo a ser capaz de citá-las prontamente ao solucionar uma dificuldade ou acabar com uma dúvida que você tem? Pois é isso que ele está dizendo. Conhecemos tantas coisas, mas e a palavra, né, que poderia nos dar clareza para viver? Como ele tem dito, é a raiz de toda a sabedoria e fonte de todo o conforto. Permita que isso habite ricamente em você, como uma fonte a jorrar para a vida eterna. E você deverá crescer saudável, forte e feliz na vida com Deus. Tesouros escondidos na Bíblia, que nós podemos descobri-los e usar nos momentos que mais precisamos, como a riqueza, como uma fonte de Deus para a minha vida e para a sua vida. É isso que o Espírito Santo proporciona na nossa vida, né? Em nossos corações. Proporciona fé. Fé na intimidade, relacionamento com Ele, e você será muito abençoado com paz, conforme conhece a sua palavra. Que nesta semana você possa dedicar-se um pouco mais às Escrituras e, por que não, decorar o que ela tem para a sua vida? Por que não fazer dela sua fonte de um tesouro inesgotável? Que o Senhor te abençoe ricamente. Nos vemos durante a semana nessa comunidade de fé que nós somos como família de Deus, e que você seja guardado por Ele nesse tempo, nesses dias. Grande abraço, que Deus te abençoe ricamente.